Então vamos iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos à Maratona ER5. São 5 dias de puro conteúdo para o registro de imóveis. Então você, corretor, profissional do mercado imobiliário, são 5 dias de puro conteúdo para que você nunca mais seja o mesmo na frente do seu cliente. Para que você, quando estiver em atendimento, você possa simplificar para o seu cliente todo o procedimento para que ele consiga registrar o imóvel. Estamos hoje na terceira live, são 5 lives, amanhã e domingo será o encerramento, no horário de amanhã e no domingo será às 10 horas da manhã, então já convido vocês, antes de tudo também já convido para que você no link da nosso Instagram, @imóveis, você lá no link na bio você pode baixar o nosso e-book grátis. Esse e-book ele vai, na verdade, estar falando muito mais do que essas 5 lives. Então na primeira live nós falamos sobre compreender o que o cliente paga. Nós vimos que o cliente ele paga muito mais do que simplesmente dinheiro. Na primeira live, a primeira e a segunda live você pode conferir no nosso canal do YouTube. Não está disponível no Instagram, e sim no nosso canal do YouTube. Ontem nós falamos sobre, deixa eu me lembrar aqui, foi desconstruindo a burocracia do registro. Então acredito que ontem o que eu falei deu para desconstruir toda aquela burocracia que fica em nossa mente na hora que a gente atende o cliente e não sabe os processos. Eu falei ontem mais ou menos sobre questão de diferença entre cartório de registro, cartório de notas, escritura, lavratura e o registro. Então acredito que eu pude contribuir com você para que você possa entender melhor e esclarecer melhor também o seu cliente. E hoje nós estamos no terceiro dia dessa live e vamos falar sobre os impostos necessários para que o cliente possa registrar imóvel. É isso mesmo, vamos falar sobre todos os passos para que o cliente ele possa de fato registrar o imóvel. Então quando você está em contato com o seu cliente e ele faz aquela pergunta, certo, agora eu quero fazer o processo de registro. Você que é profissional do mercado imobiliário, muitas vezes vai terceirizar. Você vai passar essa informação para um terceiro, para que ele possa cuidar desse processo. Então nós, do Eu Registro Imóveis, estamos aqui passando durante esses 5 dias, hoje é o terceiro, todo o conteúdo para que você, corretor, na frente com o seu cliente, você possa passar todas as informações necessárias para que ele venha a registrar seu imóvel com sucesso. Sabemos que hoje, cada dia mais que vai se passando, fica algo mais desafiador para o corretor de imóvel. A concorrência é muito grande mesmo, e somente aqueles que se destacarem vão poder, na verdade, vencer nesse processo às vezes tem poucos imóveis para tantos corretores. Muitas vezes, na minha experiência de construtora durante esses quase 10 anos, às vezes tem um imóvel, mas tem uma briga aí de 5, 10, 20 corretores para vender. Então aquele corretor que ele tem o diferencial, que ele sabe alcançar o seu cliente, e quando alcança, ele ainda oferece um serviço completo, esse vai se destacar. Então hoje, os clientes, quando conversam comigo, quando contratam o nosso serviço para despachante de imóveis, ele fala muito isso, que gostaria que o corretor pudesse oferecer isso, para que ao ele chegar, comprar o seu imóvel, assinar o contrato, ele não precisasse se dirigir a um terceiro ou um quarto para que possa concluir o registro, e sim o seu próprio corretor do imóvel. Então, hoje, sobre esse tema que nós vamos falar, que são os impostos necessários para o registro, eu dividi aqui em 5 passos. São 5 passos simples, mas é de suma importância. Hoje você vai ter o conhecimento profundo e absoluto de quais são as documentações, quais são os impostos necessários para que o cliente possa, enfim, registrar o seu imóvel. E o primeiro ponto que nós vamos falar agora é sobre sondagem do imóvel. Esse aí é um papel que nós, despachantes, pelo menos eu, na nossa empresa, nós fazemos logo de cara. Quando pegamos um serviço, nós já informamos o cliente, olha, o nosso serviço, de imediato, nós vamos fazer uma sondagem no imóvel para ver se ele está apto para registrar. Porque não adianta você começar a emitir todos os impostos do cliente e lá na frente ter uma surpresa
de estar um monte de taxas abertas. Então, como se faz uma sondagem no imóvel do cliente? Você pega o processo do seu cliente e aí a primeira coisa que você precisa fazer é solicitar a certidão de matrícula de inteiro teor. Então você vai identificar no próprio contrato de compra e venda qual é o cartório de registro daquele empreendimento. Então esse é o primeiro e o mais importante passo, porque não adianta você querer fazer o registro de um cliente acreditando apenas no que ele está falando ou numa simples promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda ela não vai ter valor se ela estiver totalmente divergente da certidão de matrícula de inteiro teor. Então, nesse primeiro passo, o primeiro documento que você vai solicitar será a certidão de matrícula de inteiro teor. Então, como eu já expliquei, esse documento é o principal, é de suma importância, porque você vai bater as informações e você vai verificar ali se na promessa de compra e venda, as informações que estão contidas ali bate com a informação que está na certidão de matrícula. Na certidão de matrícula, ela tem todo o histórico. Foi o que nós falamos ontem, não é, sobre isso. Então, quando você estiver na sondagem, você solicita essa documentação. Ok, checou, bateu as informações, o imóvel realmente é daquela pessoa que quer vender? Ok, então isso aí já é um grande passo. A próxima coisa que você precisa fazer nessa área de sondagem é você solicitar o número sequencial. Esse número sequencial, se não estiver no contrato, ele vai estar na certidão de matrícula ou você solicita um carnê de IPTU ao cliente. Então esse é o segundo ponto deste primeiro passo, que você vai no site da prefeitura e você vai fazer toda a sondagem. Coloca o número do sequencial e o código e você vai verificar se o imóvel realmente tem débito ou não. Muitas vezes, nos empreendimentos que eu pego, alguns casos, às vezes tem 2, 3 anos de vencido, ou de repente tem uma negociação em andamento. Então tudo isso é importante. Caso essa dívida seja do cara que está vendendo, o antigo proprietário, você tem que informar isso. Você de cara vai emitir essa certidão, não é, esse extrato do IPTU, para mostrar ao cliente. Se estiver ok, tudo bem, você vai verificar, não vai existir débito, e aí você precisa fazer mais o quê? Solicitar no próprio site da prefeitura a CND de IPTU, Certidão Negativa de Débitos. Não adianta você ter um extrato, esse extrato ele não vai servir de forma alguma para o cartório. O que o cartório vai solicitar é a CND. Mas vamos usar um exemplo de que esse imóvel está com débito, ou vencido, ou de repente alguma negociação de 5 anos atrás, mas está em dia. Então, esse novo cliente ele precisa estar ciente de que ele vai adquirir um imóvel não somente com o IPTU a vencer, mas com o IPTU de anos anteriores que foram negociados. Então isso tem que ficar claro, você precisa emitir esse extrato, mostrar para o cliente que está adquirindo imóvel e dizer, olha, ele tem uma dívida aí de R$ 5.000 que está em parcelamento. E esse valor ele pode ser abatido na negociação. E aí vai da negociação. O corretor ele já entra nesse circuito e já intermedia toda essa informação. Isso, inclusive, pode até constar no contrato, na promessa de compra e venda. Isso é muito importante para que o novo proprietário não venha ter surpresas lá na frente. Um outro ponto, nós falamos sobre IPTU, sobre a certidão e agora vamos falar sobre o bombeiro. Muita gente esquece, os corretores esquecem que existe uma taxa de bombeiro. Taxa de bombeiro é uma exigência do cartório de registro. Então, se você passou pela certidão de matrícula do imóvel, você passou agora pelo IPTU, está tudo ok? Então, com o mesmo código sequencial, você vai poder entrar no site do Bombeiros, da sua região, do seu estado, e colocando o número sequencial, ele vai apresentar logo de cara o extrato. Ele vai informar quais são os anos que estão em aberto. 80% ou 90% dos casos que eu pego estão todos com débitos. Muitas vezes essas taxas não chegam no endereço do cliente, às vezes ela vai até para a construtora e a construtora que vendeu esse imóvel não repassa, não é? E o cliente não tem conhecimento e não vai atrás. Então esse é o outro documento, um imposto que é necessário sim que você emita esse extrato.
Você emite esse extrato, envia para o cliente para ele pagar. Após 24 horas ou 48 no máximo, você vai precisar também emitir uma certidão. Assim como o IPTU, que precisa emitir a CND, você também precisa emitir a TPI, que é a taxa de prevenção de incêndio. Então, quando baixar o valor dos pagamentos, não tiver mais débito em atraso, você emite a TPI. É o extrato informando que nenhum ano está em aberto. Então, esse é o segundo documento que o cartório vai precisar. Então, aí você já está fazendo a sondagem do seu cliente. Você já analisou a certidão, bateu as informações com o contrato, já analisou que o IPTU está tudo em dia e analisou o bombeiro. Então, o último documento que você precisa analisar, a taxa, na verdade, é taxa de foro. E aí vem o documento ou imposto de mais difícil acesso do cliente. É o que menos ele recebe. O que é que acontece? Enquanto o imóvel ele não foi averbado anteriormente, não foi passado para o nome do cliente, ele não vai receber esse imposto na casa dele. Então, o que acontece? A taxa de foro é referente a imóveis foreiros. São imóveis que é de terreno de marinha. Então, isso vai depender de estado para estado. Tem estado que não existe isso, mas, pelo menos aqui em Pernambuco, existe bastante. E na região sul aqui, principalmente no bairro de Boa Viagem, existem inúmeros empreendimentos com essas áreas de laudêmio. Então, esse é o outro documento, a outra taxa que você precisa estar ciente e informar para o seu cliente. Agora, Hélio, você me pergunta como é que eu faço para saber se esse bendito documento, esse foro está em aberto. Você precisa aí verificar e identificar o número do RIP. RIP é um código que a SPU disponibiliza para cada imóvel. Assim como a prefeitura disponibiliza o código sequencial para cada apartamento, então na SPU, cada apartamento tem um número que se chama RIP. Então esse número você pode identificar na certidão de matrícula do imóvel. Caso esse imóvel nunca tenha sido registrado anteriormente, possivelmente não vai haver essa numeração. Então você pode solicitar diretamente ao vendedor ou à construtora, porque 100% eles vão ter essa informação. Se porventura é um imóvel que não tem contato com construtora, é algo que é antigo e não tem como identificar esse código, você pode ir na Secretaria de Patrimônio da União, que é a SPU, da sua cidade, em posse do documento do imóvel, pode ser uma escritura, uma matrícula ou até mesmo a ficha de IPTU do imóvel. E na Secretaria de Patrimônio da União, eles vão identificar o imóvel, vão emitir a certidão da SPU e lá vai vir esse código RIP. Então, com esse código RIP, no próprio site da SPU, você consegue emitir essa taxa do foro. E ele vai mostrar lá quais são as taxas que estão em aberto e você envia para o cliente pagar. Então, encerramos aí o primeiro passo, que é sobre a sondagem de imóvel, que é a certidão de propriedade, para checar as informações entre contrato e certidão de matrícula. O segundo foi o IPTU, verificar se está tudo em dia. Terceiro, o bombeiro. E agora o quarto, a taxa de foro. Então, batendo todas as informações, tudo em dia, o imóvel ele já está totalmente disponível para que você possa prosseguir com o registro, ok? Agora eu vou falar para você do segundo passo. O segundo passo, nós vamos falar agora sobre laudêmio. Laudêmio, como eu informei anteriormente, é para imóveis que o terreno, o empreendimento foi construído em terreno de marinha, parte de marinha. Então, se o terreno que foi construído, o imóvel, não for parte de marinha, não precisa se preocupar, você desconsidera totalmente. Só que é bom você conhecer, não é, como funciona essa questão de laudêmio. Essa questão de laudêmio se paga uma vez quando se vai registrar o imóvel. O IPTU se paga uma vez no ano e divide em até 10 parcelas. O laudêmio é diferente. Você só precisa emitir o laudêmio se o cliente ele for registrar, ou seja, a partir do momento que este imóvel é transferido para um outro titular, é obrigatório o pagamento do laudêmio. Então, se esse imóvel for vendido 10 vezes ele precisará pagar o laudêmio em nome de cada pessoa que estiver vendendo, porque o DARF ele sai em nome de quem vende, entende? E o que acontece? Então, o segundo passo é você se atentar a emitir o laudêmio para o cliente.
você emitindo o laudêmio para o cliente, ele vai efetivar o pagamento. Quando baixar aproximadamente 24 horas ou 48 horas no máximo, é necessário emitir a certidão de autorização de transferência, que é a CAT, muito conhecida. Para você, corretor que faz financiamento imobiliário, é um dos primeiros documentos que o banco solicita, é a CAT, a famosa CAT. Muitos processos que eu pego, muitos corretores vêm passando o processo para mim, e às vezes existem processos que já foram dar entrada, voltaram uma série de exigências e passa para que a nossa empresa possa resolver. Nós resolvemos também da mesma forma. E o que acontece? Muitos casos foi emitido o laudêmio, o cliente chegou a pagar, mas o corretor que fez o processo não atentou a emitir a CAT. Então deu entrada no registro, o cartório aceita numa boa, mas quando analisa, que é um prazo de 10, 15 dias que eles devolvem uma nota devolutiva, vem informando, olha, foi apresentado o DARF, foi apresentado o comprovante de pagamento, mas está faltando a CAT. Então essa CAT é nada mais, nada menos do que uma certidão confirmando que foi pago o valor X de laudêmio referente ao imóvel tal no nome de fulano. Então é uma certidão que é necessário ser apresentada junto com o DARF e com o comprovante de pagamento. Ok? Esclarecido. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o ITBI. O ITBI, para muita gente, é um bicho de 7 cabeças, né? O ITBI vai depender muito de cada município. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco tem cidades que é uma alíquota e em alguns outros municípios são outra. Por exemplo, nós temos aqui na cidade de Recife a alíquota de 3% sobre a avaliação do imóvel. Ou seja, para clientes que adquiriu o imóvel recentemente, ele tem até 30 dias para que ele possa dar entrada na avaliação do ITBI para ele garantir 1,8%, é um desconto. Passou desses 30 dias, já é 3%. Então, o que acontece? Esse ITBI, isso que eu falei agora é importante, porque é uma das perguntas principais do cliente. Quanto é que eu vou pagar de ITBI? Então você vai basear aí mais ou menos no valor da venda do imóvel. Agora o que acontece é uma dica. Por exemplo, se aquele determinado imóvel que você está negociando, está vendendo, você vendeu ele por 1 milhão. Vamos dizer que você vendeu um imóvel muito bom por 1 milhão e está lá declarado na promessa que foi vendido por 1 milhão. E na prefeitura, aquele imóvel valer, por exemplo, 850 mil, a prefeitura não vai emitir o boleto em cima de 850, ele vai emitir em cima do que você declarou. Então sempre é do valor maior. A mesma coisa se você vendeu um imóvel por 900 mil e na prefeitura for por 1 milhão. Se eles avaliarem que aquele imóvel vale 1 milhão, o que vai valer sempre é o maior. Então a prefeitura não brinca. Então isso aí é de forma geral para qualquer lugar do país. A diferença, como eu falei anteriormente, é que cada município, cada prefeitura, ela tem uma forma de cobrar, ou seja, ela tem uma alíquota, ela tem uma regra. Né? Por exemplo, aqui tem uma cidade próxima, que é Jaboatão dos Guararapes, que lá é 2% e pronto. Seja você comprar agora ou comprar ou registrar depois de 30 dias, sempre vai ser 2%. Então isso aí muda de município para município. Né? Tem município que tem uma vantagem muito maior, que eu já vi algumas informações, muito mais baixo, para que possa incentivar ao cliente a eles legalizarem o seu imóvel, e tem prefeitura que não se importa com isso, se importa com quanto vai receber. E essa é a verdade. Então, depois que você dá a entrada no laudêmio do cliente, né, junto à prefeitura, no ITBI do cliente, junto à prefeitura, ele vai levar aproximadamente, ele vai gerar um número de protocolo e vai gerar aproximadamente 10, 15 dias no máximo. 15 dias você vai acompanhando essa evolução, e vamos dizer que entre 10 a 15 dias está disponível a emissão do ITBI. Então você vai emitir esse ITBI, que é o prazo que a prefeitura leva para poder avaliar, os fiscais avaliarem, e você entrega ao cliente para ele efetivar o pagamento. A partir do momento que o cliente efetiva o pagamento, você também vai aguardar 1 ou 2 dias para que seja emitido uma certidão de quitação do ITBI. Então veja, nós falamos sobre
o bombeiro, falamos sobre IPTU, falamos sobre laudêmio e agora estamos sobre ITBI. Todas elas, quando o cliente efetiva o pagamento, você aguarda o prazo de no máximo 48 horas para emitir também a certidão de quitação. Então você também vai ter aí o ITBI, comprovante do ITBI e a certidão de quitação de ITBI. Então, nós já estamos aí no terceiro imposto, né? No terceiro passo. Agora vamos para o quarto passo. O quarto passo, nós vamos falar sobre a lavratura de escritura. Então você já pagou todos os impostos necessários. Então você já tem a certidão de matrícula, já fez o levantamento, o IPTU, bombeiro, foro, laudêmio e ITBI já estão todos pagos. Agora o que precisa ser feito? Você precisa escolher um cartório de notas. Você pode fazer uma parceria com o cartório de notas para que ele dê uma atenção melhor para o seu registro e você já começa a lavrar a escritura. Então, já entendendo que você tem todos esses impostos pagos e já tem o documento pessoal do cliente, que é os documentos como habilitação, né, que lá consta o CPF e RG, e a certidão de casamento. Esses documentos, junto com todos esses impostos que eu falei para vocês, já está apto para que possa ser lavrada a escritura. O cartório ele vai emitir a taxa da lavratura, o cliente vai pagar e você vai receber a lavratura para colher as assinaturas do cliente. Então, nesse ponto que eu estou falando agora, a escritura já saiu, os clientes já assinaram e vamos seguir para o quinto e último passo, que é o registro, ok? Então, já emitiu todos os impostos, já lavrou a escritura, já colheu todas as assinaturas necessárias, que é do vendedor e do comprador, vai-se agora para o último passo, o quinto, que é levar ao registro. Então você vai voltar para aquele cartório que você foi da primeira vez solicitar a certidão de matrícula do imóvel e apresenta todo o dossiê. De cara, eles vão emitir logo uma taxa. Essa taxa ela é de acordo com a avaliação, com o valor, né, do ITBI. Então, se no ITBI diz que o imóvel é de 1 milhão, eles vão verificar na tabela do Tribunal de Justiça aquele valor, porque lá um exemplo tem o imóveis de 800 mil a 1 milhão, o valor das custas é X. Então, é uma tabela. Então, eles vão emitir de cara logo essa taxa para que possa ser efetivado o pagamento. E uma pergunta que sempre vem, Hélio, quando eu fizer o meu registro eu vou ter direito a 50% porque é o meu primeiro imóvel. Então, se for nesse formato que nós estamos falando aqui nessa live, à vista, sem ter intermediário, que seria o banco, não tem direito. Esse direito de 50%, ele é apenas para casos de financiamento pelo SFH. Não é? São imóveis que têm até um teto de um valor que ele determina que se você não tiver imóvel financiado em seu nome, nome do cônjuge, você teria direito a 50%. Então, voltando para o que nós estamos falando, que seria no fato de registrar o imóvel à vista, então não existe a possibilidade de conseguir os 50% de alíquota. Então, finalizando aqui, só revisando, nós falamos agora sobre a importância de você fazer toda a sondagem do imóvel, que foi através da certidão de matrícula do imóvel, foi através do IPTU, bombeiro, né, e a taxa de foro. O segundo passo nós falamos sobre a emissão do laudêmio e a CAT. O terceiro passo nós falamos sobre o ITBI e a certidão de quitação do ITBI. No quarto ponto falamos sobre a lavratura da escritura e por fim no quinto ponto falamos sobre a entrada no registro. Então eu acredito que com esses 5 passos você já vai poder desburocratizar todas essas informações. Muitas vezes o corretor ele não tem essas informações na palma da mão e como eu falei na primeira live, que está disponível no nosso canal do YouTube, você pode conferir a primeira live e a segunda live. Lá tem a minha apresentação, tem falando também sobre essa questão do corretor chegar à frente do seu cliente e às vezes ter a necessidade de terceirizar todas as informações que ele mesmo poderia dar. Então,
O nosso foco do Eu Registro Imóveis é para que você, corretor, profissional do mercado imobiliário, você possa ter acesso a todas as informações. Como eu disse ontem, foi uma maior dificuldade para que eu pudesse entender todo esse processo e criar este método, né? Este método, após a gente encerrar a sequência da live que será no domingo, nós iremos abrir para vocês uma novidade, que é um curso totalmente inovador, inédito no nosso país, que o corretor de imóvel ele vai ter a possibilidade de aprender do zero a registrar o imóvel. Então vai aprender, além de todas essas informações que eu estou passando, vai aprender na prática a emitir todos os impostos e conseguir, de fato, ser um diferencial. Porque, como eu falei agora no início da live, os corretores precisam sim aprender a registrar imóvel. Eu acredito que isso é um grande diferencial no tempo de hoje. Como eu disse, às vezes tem um imóvel que tem 10, 20 corretores vendendo. E quando você oferece um serviço completo ao seu cliente, dizendo, olha, eu vendo o imóvel para você e já entrego a sua escritura em suas mãos pronta em 40 dias, em 30, depende muito da região. Então isso é um diferencial. O cliente não precisar procurar um despachante, uma pessoa que não tem conhecimento nem experiência para fazer o seu processo. Então, enquanto você está aqui nessa live, quando encerrar, você pode ir lá no link da bio desse Instagram. Lá tem um link para que você possa baixar gratuitamente o e-book. Esse e-book é um e-book simples que você se dedicando a 30 minutos, você vai conseguir absorver todo o conteúdo de que nós estamos falando nessa live, ok? Então eu espero que vocês possam passar, compartilhar esse vídeo, entra lá no YouTube, confere lá a primeira e a segunda live se você não participou, tá certo? Qualquer dúvida, informações, o direct do Instagram estará também disponível para que você possa tirar todas as suas dúvidas conosco. Amanhã teremos a nossa live, que será às 10 horas da manhã, e no domingo também encerrando. Assim que encerrar no domingo, nós vamos falar do nosso curso inédito que eu passei aqui e abrir as inscrições para que você possa ter acesso também a todos os conteúdos que estarão sendo tratados naquele curso, tá bom? Eu desejo uma boa noite a todos vocês e estamos à disposição aí para esclarecer e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Um abraço, uma boa noite.